Olá, família Encarando. Estamos aqui em mais uma semana para falarmos sobre um caso bastante intrigante e repleto de mistérios relacionados a OVNIs. Entre 1952 e 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos investigou mais de 12.000 casos de avistamentos de OVNIs. Essas apurações ocorreram dentro de uma iniciativa oficialmente chamada de Project Blue Book, que em português, Projeto Livro Azul, que era o sucessor de dois programas anteriores, o Projeto Sign, de 1947, e o Projeto Dial, de 1949. O canal History Channel até produziu uma série sobre o assunto, que ficciona os casos pesquisados pelo projeto da vida real e apresentada ao público os mistérios que abalaram a opinião pública dos anos de 1950 e 1960. E se você quer saber mais sobre esse caso, pegue agora seu doce de banana e vamos iniciar o nosso vídeo. O Projeto Livro Azul não foi o primeiro estudo UFO do governo. Em 1947, um piloto particular chamado Kennedy Arnold avistou 9 OVNIs brilhantes zunindo sobre Monte Rainier, em Washington. O público enlouqueceu com os chamados discos voadores. Logo depois, o governo dos Estados Unidos lançou o Projeto Sign para determinar se esses objetos eram uma ameaça. Em 1948, o Projeto Sign publicou supostamente um documento chamado Estimativa da Situação, que sugeria que extraterrestres eram uma possível explicação para avistamentos de OVNIs. Segundo a história, oficiais da Força Aérea destruíram o documento e lançaram uma investigação mais cética do final da década de 1940, chamado Projeto Grudge. O Livro Azul veio só alguns anos depois, na década de 1960. Oficiais da Força Aérea negaram que o documento Estimativa da Situação já existisse. Aqueles que atestam autenticidade, no entanto, dizem que o relatório foi inspirado por um avistamento de OVNI de 1948 no Alabama, depois de 2 pilotos experientes virem um objeto brilhante em forma de torpedo passar por suas aeronaves e disparar nas nuvens. O relatório chocou e confundiu muitos dos pesquisadores do Projeto Sign, embora os cientistas mais tarde afirmassem que o avistamento era consistente com um bólido ou um meteoro brilhante. Se os OVNIs são de origem extraterrestre é discutível. O que é inegável é que, durante os anos 50, as pessoas rotineiramente avistaram ou pensaram terem visto objetos sobrevoando os Estados Unidos. E era responsabilidade das Forças Armadas descobrir o que eram e se representavam algum perigo. Os 2 militares americanos disseram também durante o programa que hoje se sentem usados pela Força Aérea. Segundo eles, o governo não estava interessado em divulgar a verdade. O Projeto Livro Azul ganhou esse nome porque, na época, os oficiais da Força Aérea compararam o estudo do fenômeno com a preparação para o exame final. Os funcionários até desenvolveram um protocolo especial para lidar com os avistamentos de OVNIs. Uma parte central do Projeto Livro Azul foi a criação de um questionário padronizado para avistamentos de OVNIs. Faça uma figura que mostra a forma do objeto ou objetos. Qual era a condição do céu? O objeto acelerou e fugiu do local? Mudou de forma? Cintilação ou pulsação? Eventualmente, toda a base aérea dos Estados Unidos acabou designando um oficial especial para o caso. Outra coisa interessante e bastante misteriosa é que, quando o Projeto Livro Azul foi fechado, as autoridades haviam coletado mais de 12.618
relatórios de OVNIs. Desses, 701 nunca foram explicados. Quase metade desses OVNIs não identificados apareceram em 1952, quando foram avistados mais de 1.501 OVNIs. Curiosamente, no ano seguinte, tornou-se crime para militares discutirem relatórios secretos de OVNIs com o público. O risco de violar a lei pode significar até 2 anos de prisão. O projeto foi liderado por mais de 5 pessoas diferentes. Cada pessoa no comando viu o propósito do Livro Azul de maneira diferente. O capitão Edgar Júnior, por exemplo, tratou o trabalho como uma séria busca científica e é frequentemente elogiado como o líder mais imparcial do projeto. Notavelmente, ele é responsável por criar o termo OVNI. O Major Héctor Quintanilha, que assumiu o projeto em 1963, estava mais interessado em transformar o Livro Azul em uma frente de relações públicas e focada em suprir o interesse do público em OVNIs. Um desejo que eventualmente levaria a acusações de encobrimento do governo. Em 1965, a polícia de Oklahoma, a base da Força Aérea de Clinton e um meteorologista local, usando o radar meteorológico, rastrearam independentemente 4 objetos voadores inexplicáveis. Sob a orientação de Quintanilha, o projeto Bule Azul alegaria que essas testemunhas haviam simplesmente observado o planeta Júpiter. O problema com esta explicação é que o planeta Júpiter nem era visível no céu noturno. A Força Aérea deve ter dito o seu localizador de estrela de cabeça para baixo durante agosto. Robert Heiser, um diretor planetário de Oklahoma, disse na época uma série de explicações científicas, mas, sendo mal elaboradas, acabou levando a uma audiência no Congresso. Entre 2007 e 2012, o governo dos Estados Unidos gastou mais de 22 milhões em um novo estudo de OVNI chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças à Aviação. Atualmente, os OVNIs são chamados de UAPs, ou Fenômenos Aéreos Não Identificados. Em janeiro, mais de 3 dezenas de estudos do programa tornaram-se disponíveis ao público, revelando o interesse do governo em tudo, desde distorções até mantos de invisibilidade. E mudando um pouco para o tempo atual, OVNIs novamente voltaram a aparecer, dessa vez aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Que isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. E ela fica se deslocando. Ela como se ela viesse... Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. É balão. Não é balão, caramba, o balão não anda naquela velocidade, não. Nos últimos dias, a história de um suposto OVNI que teria caído na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, mexeu com a imaginação de muitas pessoas nas redes sociais. Circularam diversos vídeos do suposto objeto voador não identificado e, recentemente, começou a ser disseminado que o Google Maps teria escondido o local. Segundo informações da Record TV Rio, nenhuma autoridade identificou ou registrou o fato. A aeronáutica também disse não ter sido acionada até a quarta-feira. Em um dos vídeos compartilhados, é possível ver luzes brilhantes no céu da Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense. No céu, um montão de luzes piscam, diminuem, aumentam e ficam se mexendo, como se viesse lá do outro lado. Tem um vermelho agora, diz o homem que fez o registro.
Durante a gravação, uma das pessoas chega a falar a possibilidade de ser um balão. No entanto, o autor do vídeo diz não acreditar na hipótese, em razão da velocidade que o objeto atingia. No momento, não se sabe muito sobre o ocorrido, mas se quiserem, posso fazer um vídeo falando de modo mais detalhado e com mais informações. Mas e aí, família Carando? O que acharam do projeto Livro Azul? Por que o governo encobriu tanto o caso? E as mais de 700 evidências não explicadas? Será que algum dia teremos uma resposta? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, junto com sugestões de vídeos. E se querem um vídeo só sobre o OVNI de Magé, que aconteceu nessa última semana, não se esqueçam de deixar o like, compartilharem o vídeo e se inscreverem. Até a próxima semana.